Olá pessoal, meu nome é Dúlcio José Bambos Júnior, mas muita gente me chama por Dúlcio. Eu tenho 22 anos. Hoje eu vim aqui para vos falar de um personagem que eu interpreto de nome Júnior. E o Júnior foi uma criança que cresceu de um pai e uma mãe que não estavam a viver as suas vidas segundo a vontade de Deus. A mãe cresceu ouvindo a palavra de Deus, mas ela, por influência do seu namorado, deixou a este Deus para viver com este namorado. E eles tiveram um filho, nome Júnior, que sou eu, que eu interpreto neste caso. Ele teve uma infância não muito diferente daquelas que muitos têm, em que os pais não andam em concordância, principalmente porque eles querem educá-los de formas diferentes. A mãe é mais carinhosa. Ela quer mais cuidar do filho, quer educar e incutir valores. Enquanto que o pai é mais ausente, ele prefere mais... pensa que o dinheiro vai compensar a sua ausência. E disso resulta um menino mimado, que não respeita nem a mãe, porque ele viu o pai não respeitar a mãe. Então ele aprendeu a não respeitar a mãe. Então ele é um personagem muito difícil de interpretar. Ele não é amigo do povo, ninguém gosta do menino mimado. Ele tem traz com ele algumas lições que nós podemos aprender. Lições que todo jovem pode aprender. E à medida que ele vai crescendo, e ele depois acaba crescendo a vida, ele toma algumas decisões muito iradas, que iremos refletir aqui no vídeo sobre elas, que basicamente são retratadas no vídeo e são o preço das nossas escolhas. Ok. Júnior, como é que foi crescer uma família em que os pais vivem a vida que vivem, né? A não concordância, ver que, de certa forma, a sua mãe teve que se desligar um pouco dos pais porque tinha que fazer aquilo que o seu pai dizia, mesmo que não fosse correto. Bom, crescer dessa forma, de fato, é algo muito difícil, porque o que tu buscas quando criança é afeto dos teus pais, do teu pai e da tua mãe. E quando vês que não há um entendimento entre eles, tu és forçado automaticamente a escolher lados. Ou vou escolher o lado do meu pai, que é aquele que me dá tudo o que eu quero, ou vou escolher o lado da minha mãe, que é aquela que sempre é a chata, posso assim dizer, é vista como a chata. Então, crescer nesse tipo de ambiente faz com que o Júnior, ele torne-se numa pessoa que não tem muito respeito pela mãe e acaba consequentemente não tendo muito respeito por figuras maternas, porque nem com a avó, nem com a mãe, nem com as mulheres ele tinha respeito, de tal forma que ele até acaba se envolvendo com uma moça e simplesmente nem está preocupado com nada, só vai crescendo e se preocupando consigo mesmo. Parece uma pessoa muito egoísta, que não se preocupa com o que as pessoas sentem ou pensam. E ele pensa que o dinheiro é que tem poder. Se ele tiver dinheiro, ele pode fazer e desfazer. Ok, estamos a dizer que ele considera o dinheiro muito importante, né? Então, vendo que para que ele receba esse dinheiro, ele depende do pai. Exato. E o pai é aquele que, para ter o dinheiro que o Júnior precisa receber, ele vai aos curandeiros. Então, o Júnior, ele aceitava, ele levava de ânimo leve o fato do pai ter que ir aos curandeiros para ter a tal fama que ele queria ter para conseguir o dinheiro. Bom, o Júnior, ele nunca teve conhecimento que, de fato, o meu pai vai aos curandeiros. O que ele tinha era a figura de pai, que ele usava como figura de Deus, porque era a pessoa que ele idolatrava e pensava que meu pai, ele pode tudo, porque ele tem dinheiro. Mas de onde vinha esse dinheiro ele não sabia, porque ele cresceu numa família que já tinha condições, já tinha dinheiro. Então ele nunca soube muito sobre a fonte do dinheiro. E crescendo longe dos avós, nunca ouviu falar de Cristo. A mãe também nunca lhe falou de Deus.
o que também levou-lhe a não ter Deus ou a não conhecer a Cristo. Que ele praticamente idolatrava mais o pai, porque ele pensava que meu pai, ele pode tudo, porque essa imagem que o pai passava para ele, que meu filho, com dinheiro, tu podes tudo, o céu é o limite, você pode mandar, desmandar, você pode fazer, desfazer, se tu tiveres dinheiro, tu podes, o que era muito errado. Ok. Qual é a vantagem que o Júnior traz para o público? Quais são as qualidades que o Júnior traz para nós, que nós podemos aprender dele? E quais são as desvantagens? Bom, dessa história de Júnior, eu creio que todo jovem que cresceu longe de Cristo pode se relacionar. Porque até nos dias de hoje, o que nós vemos mais são jovens que cresceram longe de seus pais e que, por não terem afeto, acompanhamento e não incutirem valores neles, eles se desviaram com facilidade. Eles começaram amizades duvidosas e eles começaram a andar por caminhos muito duvidosos, o que originou depois de ele entrar nas drogas, consumisse bebidas alcoólicas de forma imprudente. E o que todo jovem pode ter nessa experiência é que estas decisões que o Júnior foi tomando, não levam a lugar nenhum, a não ser a morte, a não ser a perdição. E é uma vida vazia que não tem significado, porque você está a viver o hoje e aquilo que você toma, a decisão que você toma hoje, vai influenciar amanhã. Podemos dizer que não, mas vai sim. De certeza vai influenciar aquilo que você vai ser amanhã. Se tu hoje começas como um bêbado, como um drogado, amanhã vai acabar pior. Se você, primeiro porque você é uma pessoa que tem pessoas ao teu redor, mas é tudo por interesse. Quem realmente gosta, no fundo, o que faltou no Júnior era amor. Amor de Cristo, Pai de Deus. Porque muitos jovens hoje em dia, que também estão no lugar do Júnior, não têm amor. Então, há que refletir sempre se nós estamos a andar num caminho certo, se nós estamos a caminhar naquilo que é a vontade de Deus, porque as nossas escolhas, elas influenciam. E nós aprendemos com este personagem de Júnior que, de fato, as nossas escolhas, elas têm um preço. E mais cedo ou mais tarde nós vamos pagar por elas. Júnior, O que tu dirias que devia ser feito? O que devia ter sido feito? Que é para o Júnior, ao invés de ter crescido daquela forma, ter crescido da forma correta. Bom, em primeiro lugar, eu creio que tudo estragou-se quando a Tânia decidiu não andar segundo a vontade de Deus. Tudo estragou-se quando ela decidiu abandonar a Cristo para estar com o namorado dela. E um namorado que ela sabia que este aqui vai aos curandeiros. Tudo começou aí mesmo. E mais tarde, o Júnior é consequência das escolhas deles. A forma como o Júnior é consequência das escolhas deles. E então, ele cresceu como uma consequência das escolhas deles e também tomou suas decisões e que foram desencadeando outras decisões. Tudo que a mãe devia ter feito era pegar a Cristo. Dizer, não, meu marido, ele escolheu viver assim, mas ainda há salvação para ele. E o meu filho, ele vai servir a Cristo. Ela devia consagrar o filho dela a Cristo e fazer de tudo, lutar mesmo. Sabemos que não é fácil. Não é fácil, não é porque alguém cresce em Cristo que não vai passar por maus caminhos. Passa. Mas há sempre aquela voz na cabeça dele, a dizer, aquele Espírito Santo a dizer, ei, este caminho aqui não vai te levar a nenhum. Volta para trás. Este caminho aqui não é o caminho que Deus tem para ti. Olha para Cristo. E é o que faltou em essência no Júnior.
O Júnior não soube, ele não teve discernimento do que é certo ou errado. O que ele tinha é poder, dinheiro é poder. Eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quero. Estamos a ver aqui, estamos aqui perante um verso que não é evangélico, claro. Não é evangélico. Então, nós somos o que o mundo que queremos apresentar deste verso é o que nós tomamos como nosso mundo. Como dizer isso? Ok, eu nasci nesse mundo, para mim, na verdade, então, o mundo é isto para mim. Exato. Então, eu não tive a oportunidade de conhecer outra realidade. O que eu posso dizer a todo jovem é o seguinte. Já temos júniores aí que passam por isso. Há muitos júniores mesmo. O que eu posso dizer é o seguinte. Não se limitem em ser aquilo que as circunstâncias são para vocês. Vocês não são o meio onde estão inseridos. Vocês são aquilo que acreditam. E se vocês acreditarem no amor de Cristo, se vocês acreditarem em Cristo, você pode ser mais do que isso que você está vivendo agora. A tua história, sim, agora neste momento, pode ser algo que você não escolheu. Você pode estar num ambiente tóxico, onde só há brigas, discussões, pais que não se entendem, pais que não querem saber de Cristo para nada. Mas você não precisa ser assim. Eu não preciso ser assim. Ninguém precisa ser assim, porque Cristo tem uma promessa para nós, que se nós aceitarmos a Ele e o termos como nosso Senhor e Salvador, seremos salvos. E Ele irá fazer a sua obra em nós. Ele irá mudar a nossa história. Porque eu creio que nós todos vemos este mundo aqui com um propósito. Um propósito tão grande que nós não sabemos. Somente Deus é quem sabe. E quanto mais tempo nós passarmos longe desse propósito, mais longe nós vamos passar. Mas quanto mais longe nós passamos de Deus, mais longe vamos passar desse propósito. Então temos de buscar ser como Jeremias. Jeremias, Deus disse que desde o ventre da tua mãe, antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. O mesmo é válido para nós. Deus nos conheceu antes de nós nos formarmos nos ventres das nossas mães. Então Ele nos criou com um propósito. E Ele nos chama hoje a entregarmos as nossas vidas a Ele, a vivermos dependentes dEle e a vivermos segundo a sua vontade. Qual é a mudança que o Júnior traz para o idoso? Só de pensar, já me deixar com o sorriso. É o seguinte, eu cresci num meio em que sempre tinha o Evangelho a ser pregado para mim. Desde que eu era criança, a minha avó sempre fez questão de me ensinar o que é certo e o que é errado, segundo a palavra de Deus. E à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo que é muito mais fácil fazer o errado do que o certo. O errado por quê? Porque todo mundo está fazendo, enquanto que o certo não. O que é certo é mais difícil de fazer, pior porque você olha para o teu redor e muitas pessoas não estão a fazer. Agora, para mim, eu aprendi o seguinte do Júnior. Eu, ao interpretar o Júnior, eu até buscava mais inspiração do meio em que eu estava inserido. Porque eu tinha muitos jovens ao meu redor, tenho até hoje muitos jovens ao meu redor, que a vida deles é bebedeira, é saídas noturnas, é fazer as coisas sem pensar, sem ter em consideração a Deus ou os seus mandamentos. O que eu aprendi é o seguinte: eu devo simplesmente andar segundo a vontade de Deus. Que Deus, Ele irá fazer as coisas para mim. Ele irá me livrar de tudo aquilo quanto eu não necessito na minha vida. Simplesmente estando em Cristo é que eu posso viver seguro, posso viver uma vida de amor mesmo, de verdade. Um amor que nem eu sabia que merecia. Mas graças a Deus, graças a Cristo, o seu sacrifício eu mereço. Agora, se eu amo a Deus, devo fazer aquela que é a vontade dEle. Devo me cingir nos mandamentos dEle. Quer eu não, ou quer eu sim. Porque Cristo foi muito bem claro. Aquele que quiser me seguir, que negue-se a si próprio.
Então, esses desejos que nós vamos ter, esses pensamentos, às vezes isso é só um pensamento ou só um desejo, não é quem tu és. Então nós devemos procurar nos diferenciar mais da palavra de Deus, mais dos mandamentos de Deus. Foi isso que eu aprendi com o Júnior. Acabaste de dizer que ainda, né, estás inserido no meio em que alguns jovens têm aquela vida que lá para frente não vai dar, né, lá grande coisa, ou aqueles jovens que não querem saber de Deus. Como é que é hoje conviver, ou como é que é o Dulce hoje, sabendo que existem pessoas nesse nível? Se formos a falar de renúncia, o quanto é que o Dulce teve que renunciar, que é para perceber que por mais que essas pessoas existam, porque essas pessoas não vão desaparecer assim, né? Mas parte de ti, quais são as decisões que tu tiveste que tomar para seguir a Cristo? Bom, número 1, a decisão que eu tive que tomar é o seguinte: ao meu redor, eu decidi que aqueles que me afastam de Cristo, ou aquilo que me afasta de Cristo, eu não quero ao meu redor. Agora, pessoas, podemos conversar com pessoas, mas estar sempre com eles vão acabar nos afetando e vamos tomar decisões que não são corretas ou que não são de acordo com a vontade de Deus. Eu, estando nesse meio, agora eu procuro ser um exemplo daquilo que Cristo foi ou Cristo é para mim. Eu procuro ser diferente deles, mas mostrar que, no fundo, eu também sou pessoa. Mas eu sou uma pessoa que decidiu aceitar a Cristo, que decidiu viver segundo a Cristo. Deixei muita coisa para trás, razão pela qual até hoje em dia a pessoa que mais anda comigo é a pessoa que eu também trouxe à igreja, que se converteu, e nem ando mais com amizades masculinas ou femininas. Estou sempre focado em fazer a vontade de Deus e viver segundo o propósito que Deus tem para mim. Deixei muitas amizades para trás, mas tem sempre amigos que vêm para mim e eu digo: pá, quando tu fores de Cristo, tu vais entender. Porque agora pode parecer que não, é um tchetcheiro, é um gajo que está sempre na igreja, é um gajo que prefere nas sextas ir à vigília. Para mim, isso é o que eu decidi. Eu disse: pá, eu e tu não somos muito diferentes, só que eu decidi servir a Cristo. Enquanto tu ainda queres viver a tua vida, para ti mesmo. Sobre Júnior, o que eu gostaria é que muitas pessoas soubessem o seguinte: não é porque nós não conseguimos ser, não é porque os nossos pais são algo que nós devemos nos cingir em ser taxativamente como eles. Não é porque os nossos amigos são de uma forma, ou não é porque os nossos amigos estão no mundo como os amigos de Júnior, não é porque os nossos amigos fazem ou consomem drogas, não é porque os nossos amigos bebem, não é porque os nossos amigos envolvem-se com muitas mulheres, não é porque os nossos amigos fazem as coisas erradas que nós também devemos fazer. Nós devemos ter identidade própria. Devemos saber que a nossa identidade está alicerçada em alguma coisa. E nós devemos buscar não fazer as coisas simplesmente porque é o que todo mundo faz. É o que é comum. Não, é porque todo mundo está fazendo. Ao fazer isso, você vai acabando por perder valores e vai ter uma crise de identidade. Você não vai saber quem você é. Você não vai saber para onde você vai. Porque há questões que muitos jovens se perguntam hoje em dia, como quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Mas todas essas questões são perfeitamente respondidas em Deus. Você pode ler livros, pode ver vídeos motivacionais, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não se apegar a Cristo,
você pode acabar como um Júnior. Você pode acabar ou morto, ou pode acabar um tóxico dependente, ou um bêbado, ou até você pode acabar triste, amargurado, cheio de demônios, ou cheio de sentimentos que você carrega, ficar pesado, só porque você não soube quem tu eras ou para onde tu ias. E foste deixar de levar pela corrente, foste deixar de levar pelas pessoas ao teu redor, ou pela forma como as coisas são, ou que a sociedade é. Você deve decidir em algum momento da tua vida que não, para mim basta. Aqueles ali andam assim, eu não vou andar assim. Aqueles ali brincam assim, eu não vou brincar assim. Eu vou fazer aquilo que eu sei que é verdade em Cristo Jesus. Uma coisa muito forte que eu vou dizer agora. Júnior personagem, né? Então, Júnior morreu. É um personagem que morreu. Exato. E... Não percam tempo, porque ninguém sabe amanhã. O amanhã ninguém sabe. Só Cristo, só Deus é quem sabe. Hoje, tu ouviste essa mensagem, tu ouviste esse vídeo, é porque Deus está a falar contigo. Deus quer falar contigo, quer fazer algo na tua vida. Não deixa tempo passar, não deixa as coisas piorarem para você se render a Cristo. Não há maior força que essa do que se render a Cristo. Você está ligado a Deus, porque tu, quando estás a fazer as coisas por ti mesmo, nada parece ter significado. Somente em Cristo. Então, tu não esperes ser como Júnior. Não espera morrer sem conhecer a Cristo. Deus te ama tanto que até depois de assistir este vídeo, para você se render a Cristo. Então, aceita Cristo. Que tudo Ele fará por ti. Você vai sentir um amor tão grande que você vai dizer por que eu demorei tanto. O amor que supera as dúvidas. Um amor que supera as dúvidas do Pai. Para ti, estás a viver um momento em que os teus pais não se entendem e olhas para todo canto e não vês uma luz. Jesus Cristo é a luz. Eu quero que tu saibas. Porque se Ele foi capaz de amar tanto aos pais do Júnior, que até depois deles perderam um filho, Deus mesmo assim os perdoou e os levou e cuidou deles. Claro que os filhos não viram, né? Mas há esperança para ti também. Porque Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele só está à espera de você dizer: Deus, se estás aí, eu me rendo a ti. Deus, eu estou aqui. Eu preciso de ti. É tudo que Ele está esperando. Não procure lógica, não procure entender como vai chegar lá ou como Deus vai fazer as coisas. Mas creia simplesmente que Deus está pronto para agir. Ele está pronto para agir na tua vida. E eu quero agradecer à direção da PVE por me chamar e me convidar para poder participar deste lindo e belíssimo trabalho que eles estão a fazer, que nós estamos a fazer. E dizer que sigam as nossas páginas. Temos Facebook, Insta. Facebook é Vatoteu Evar Emanuel, PVE. E basta ver aquele símbolo ali, de um V, que vê uma parte vermelha. É esse sítio certo. Então sigam-nos, até no YouTube temos vídeos lá. Então sigam-nos e é tudo que eu tinha para dizer. Perdoem porque eu estava um pouco nervoso, mas é tudo para a graça de Deus. Não sou eu, é tudo para a graça de Deus. Está nervoso? É? Está nervoso? Não. Isso não vou gostar.